Bom, está iniciando então a gravação. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3, né? E a ideia de hoje, então, é tirar alguma dúvida que tenha restado, alguma questão que vocês queiram colocar sobre a força elétrica, que tenha ficado do que vocês fizeram dos exercícios. Eu não consegui corrigir, né, para trazer um retorno para vocês hoje. Mas se tiver alguma dúvida, a gente esclarece, e se não, dúvidas que vocês tenham sobre o campo elétrico, sobre a videoaula ou sobre os exercícios. Então, vamos começar por aí. Ninguém teve dúvidas nos exercícios da semana? Professora, eu tive dúvida no exercício. Deixa eu só confirmar aqui. No exercício 1 mesmo, professora, onde está escrito, né, usando o resultado da questão 7 da semana anterior, e considerando que a carga A foi removida de sua posição, calcule os componentes do campo elétrico que a carga C gera no local onde estava posicionada a carga A. Eu fiquei na dúvida, professor, por quê? Porque a resposta da questão 7 da semana passada, ela utiliza a força de C em A, mas ela tem composta B também, né? Isso faz a somatória. Entendi. Tá, então, aí eu fiquei meio na dúvida se vai utilizar a resposta da questão número 6, que é só da força, só da carga C, ou da questão número 7, que vai envolver as duas forças. Não, perfeito. É a 6. Na verdade, assim, ou eu mudo o número ou eu mudo a pergunta, tá perfeita sua dúvida. Foi um erro meu mesmo. Então, deixa eu olhar aqui o do 7. Considerando que a carga A foi removida de sua posição, calcule os componentes do campo elétrico que a carga C gera no local onde foi posicionada a carga A. A gente pode deixar... alguém já fez? Na verdade, eu posso aceitar as duas coisas. Eu acho que é até mais interessante a resultante mesmo, usar o da 7, só que aí calcule as componentes do campo elétrico que as cargas B e C geram onde estava posicionada a carga A. Mas aí, assim, eu aceito as duas contas, né? Quem usar o resultado da 6 e calcular só o campo elétrico da C, tudo bem. E quem usar a 7 vai estar calculando o campo elétrico que B e C geram na posição da A, também tudo bem. As duas contas vão resolver para o que era a proposta dessa questão, né? Que era para vocês entenderem que, na verdade, vocês vão pegar o resultado que estava lá ou na 6 ou na 7, né? Que vai ser um campo que vai ter alguma coisa na direção I mais alguma coisa na direção J, né? E aí vão dividir pelo valor de 5 nano, né? Então, qualquer uma das duas eu aceito, mas realmente está errado. Eu fiz uma pergunta indicando o item errado, mas podem fazer tanto com a 6 quanto com a 7. O que importa é perceber isso, né? Que para fazer, quando você já tem o campo elétrico numa posição, né? Então, quando você já tem a força elétrica numa posição, se você remover a carga, para calcular o campo é só dividir pelo valor, né? Dividir as componentes pelo valor. Então, as duas ficam corretas, tanto usando o 6 quanto o 7. Tá? Eu aceito as duas, já que eu fiz uma pergunta sem sentido. Obrigada, Guilherme. Imagina, professor.
Bom, se só teve dúvida nessa, vou entender que todo mundo conseguiu fazer a 5. É isso? Todo mundo conseguiu achar a expressão através da integral para carga de raio E, o disco de raio R? Não, professor, eu cheguei a fazer só até a 3 ontem. Vou finalizar hoje. Eu estou falando isso porque eu imagino que não seja tão simples essa 5. Professora, Tenho dúvida na 5. a minha dúvida também é sobre essa 5. Eu tentei iniciar ela, mas não foi, não. Não, eu imaginei, gente. Eu preparei até justamente para a gente conversar hoje sobre ela, porque é uma questão que eu imagino que seja bem diferente do que vocês estão acostumados a fazer na física de uma maneira geral mesmo, né? Então, por isso que eu brinquei que se todo mundo tinha conseguido fazer, porque eu sei que essa é a que dá. É uma questão realmente que vai dar trabalho aí para ser feita. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo carregar tudo que eu tenho aqui, ou então eu resolvo aqui embaixo mesmo. Na verdade, isso aqui é para. Eu já tinha montado para a gente resolver essa questão 6 mesmo. Então, a 5. A 6 depois é fácil. Depois que tiver resolvido a 5, a 6 é muito fácil. Então, vamos. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma questão antes aqui, podem perguntar, senão aí a gente passa realmente para explorar essa questão 5, que é a mais complexa. Agora eu não consigo ver, deixa eu ver, antes de passar para cá, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, que senão, não, senão eu fico sem ver o chat, né? Eu tô aqui no Word, então eu não consigo ver o chat. Vocês estão enxergando aqui o Word com a questão 5? Sim. Sim, professor. Então vamos lá, né? Qual é a ideia? A gente encontrar a expressão para o campo elétrico ao longo do eixo X de um disco circular carregado uniformemente, então é uma chapa circular, né? E a carga está distribuída uniformemente nessa chapa. A chapa tem o raio R e o total da carga nela é Q. Então, na videoaula, eu mostrei como resolver para o fio, né? Então, o último exemplo, né, que tem na videoaula era como achar a expressão para um fio, né? E aí eu dei como exercício, né, eu treinar isso para um disco. A física 3, né, a parte de eletromagnetismo, se vocês perceberem, mesmo nos livros, né, de física 3 e tudo, uma parte que particularmente eu acho muito interessante, né, dessa disciplina e dessa parte da matéria de física, é que ela começa, vamos dizer assim, faz parte do exercício a dedução das expressões. Por quê? Porque, por exemplo, na física 1, os professores normalmente até mostram para vocês, né, de onde que saiu lá a expressão do trabalho, de onde que saiu a expressão de energia, potencial, variação de energia, relação, tal. Então, normalmente os professores vão demonstrando, né, para vocês como que aquelas expressões surgiram, mas depois os exercícios são basicamente de aplicação, né? Então, aí na aula vocês já aprenderam qual é a equação, e aí o exercício, né, passa a ser substituir valores, né, para determinada situação específica e chegar num resultado de força, de energia, de trabalho, de momento e tal. Na física 2 é a mesma coisa, né? Então, muitas vezes o professor deduz, mostra durante a aula como que se chegou numa expressão, mas os exercícios consistem em aplicar valores naqueles exercícios. Na física 3, isso muda um pouco, né? Então, mesmo qualquer livro de física 3, vocês vão achar problemas desse tipo que eu coloquei aqui, que são para encontrar a expressão. Então, vamos dizer que
a impressão que dá é que nesse momento, né, da física, vocês já estão preparados, né, para, além de aplicar alguns valores em equações que o professor já deduziu, deduzir as próprias expressões, né? Então, de uma certa forma, vamos dizer que é um dos motivos pelos quais eu acho que a Física 3 acaba sendo tão interessante, né? Então, além de aplicar, né, que é o que vocês fizeram no exercício da semana passada, e nessa parte aqui do exercício 1 até o 4, vocês estão aplicando, a fórmula já está lá, vocês estão só usando. E aí, esse exercício 5 já passa a ser uma dedução de expressão, né? E a gente vai ver isso em outras, nós vamos ver isso para o potencial elétrico também, na próxima aula, que é a da lei de Gauss, também o objetivo da aplicação da lei de Gauss é achar a expressão, né, para algumas situações da eletricidade. Então, essa é uma característica dessa disciplina. E aí, perdão, essa parte do disco, então, ela é um pouco trabalhosa, vamos dizer assim, matematicamente, mas o mais importante, né, é vocês entenderem esse processo, esse passo a passo para construir a expressão. Então, vamos lá. Eu vou seguir mais ou menos o mesmo passo a passo, mais ou menos não. Vou seguir o passo a passo que a gente fez na aula, na videoaula para o fio, tá? Então, primeira coisa, né, aqui o problema fornece que a carga total do disco é Q. Só que eu vou ter que usar um processo de integração, né, para chegar nesse valor da carga, e aí, para isso, eu vou precisar, então, dividir essa carga total em pequenos pedacinhos de carga. Então, essa é uma fase inicial, né, do processo. Então, aqui eu vou inserir equação aqui para a gente escrever. Então, a carga total um pedacinho de carga, né? A gente vai fazer essa análise pela densidade de carga, como a gente fez na videoaula. Então, aqui eu vou usar o ρ como densidade de carga, nem sei se é esse a letra que usa, também não importa qual é a letra, mas então eu vou usar a densidade de carga para achar um pequeno pedacinho de carga. Então, a densidade de carga nessa superfície vai ser igual à carga total, que é o quê? Dividido pela área da superfície, né? Então, a área πr ao quadrado. Deixa eu achar o π. E aí, quem que vai ser? Primeiro a gente reescreve, é difícil fazer isso sem lousa, gente, como é difícil. Vamos lá. Aí a gente vai escrever, então, quem que é a carga total? A carga total vai ser a densidade de carga vezes a área. Se ficar dúvida em alguma parte que eu estou fazendo, podem interromper, né? Como eu falei, eu não consigo ver o chat, mas podem interromper. Então, o que eu fiz? Eu preciso reescrever, eu preciso encontrar uma expressão para um dq, para esse dq aqui, que é um pedacinho de carga, né? Então, a carga, como que eu faço isso? Sempre a partir da densidade de carga. Então, quem é a densidade de carga? Carga total dividido por área. Então, quem vai ser um pedacinho da carga aqui? Quem que vai ser um dq? Vai ser a derivada de ρπr ao quadrado. Então, a derivada em relação a r, se eu derivo r ao quadrado, eu fico com 2r dr, né? Na verdade, aqui, se a gente fizer a passagem certinho, né? Então, vou derivar essa expressão aqui em relação a r, eu vou ficar com 2. Aqui é uma constante, não muda, né? E aí a derivada de r ao quadrado é 2r. E aí, se eu reescrevo isso aqui, então dq é igual a
Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor. Então, vamos prosseguir. Achamos a expressão para a carga. Agora a gente vai precisar, né? Vamos partir para analisar esse campo, e aí a gente vai fazer uma simplificação logo de cara para facilitar a nossa vida. O campo, aqui, como aqui a gente tem toda uma superfície e mais o campo, a gente está trabalhando não mais em duas, não estamos trabalhando só com x, y, mas com x, y e z, né? Então a gente tem as três, vamos dizer assim, a gente teria as três componentes para o campo. Meu Word está um pouco devagar, então tem que ter paciência com ele. Então, no do vídeo, a gente tinha que o E era um EX mais só um EX mais EY. Nesse caso aqui, a gente vai ter que o campo vai ser um EX mais um EY mais um EZ. Porque aqui a gente tem contribuições, como tem todo o disco contribuindo, então a gente tem tanto nessa direção, quanto saindo do disco, né? Então teria, a princípio, as três direções. Só que o que acontece com esses dois aqui, né? O X a gente está considerando aqui, o ponto P está no eixo X. O que acontece no eixo Y e no eixo Z? A gente tem uma simetria nesse disco, assim como no fio existia uma simetria no eixo Y, aqui no disco tem uma simetria tanto no eixo Y quanto no eixo Z. Então, as contribuições dessa parte aqui do disco para o campo, que seria aqui para cima, a parte em Y vai se anular com a parte daqui de cima. E em Z, a parte do lado esquerdo vai anular com a parte do lado direito. Então, o campo, o EY e o EZ vão ser iguais a zero por conta da simetria. Alguma dúvida em relação a isso? Essa parte conceitual é bastante importante. A parte matemática depois, né? A gente da física brinca que a parte matemática depois é só fazer conta. A parte mais importante é essa que a gente está fazendo agora de analisar. E aí tem por exemplo, por que isso, né, é relevante? Essa simplificação que a gente faz, que permite a gente calcular de uma forma razoavelmente fácil, só é válida porque a gente está falando que a gente está calculando ao longo do centro, né, do eixo do disco. Se a gente estivesse calculando numa posição aqui, mais para cima ou mais para baixo, aí não valeria isso aqui. Então, a gente teria que fazer as contas para todas, para o eixo Y e para o eixo Z, né? Como a gente está calculando no eixo do disco, então essas duas componentes se anulam, então a gente não vai precisar trabalhar elas, a gente só vai, o campo vai ser somente um campo na direção X. E aí, esse campo na direção X, né, a gente pode escrever ele como sendo um campo EX, um módulo, né, uma intensidade EX, numa direção RX. E aí, que direção RX vai ser essa? Vai ser a própria, vai ser o eixo I, a direção do versor I. Só que esse vetor Rx complexo, né?
direção I. E aí, esse RX é justamente o cosseno desse ângulo aqui, né? Porque, quer dizer, esse vetor R, né? Se eu pegar um ponto aqui, eu vou ter um vetor R, né? E aí, eu vou ter... Tá errado. Eu vou ter que decompor esse vetor R na direção X. Então, ele vai ser um Rx na direção Y. E aí, esse Rx é o cosseno do θ, e aí esse θ eu chamei de θ, né? Posso chamar de qualquer coisa aqui, eu que coloquei esse ângulo para definir, então vai ser um cosseno de θ na direção. Tudo bem até aqui? Até aqui é mais ou menos do que a gente fez nas outras... mesmo na da força lá, né? Para achar quem é o R. E aí, quem é cosseno de θ? Então, cosseno de θ é x dividido por A. Né? Só que tem um detalhe, esse x ele não vai mudar, né? Porque a gente está falando de um ponto P que está a uma distância x. Mas esse A vai mudar. Por quê? Porque eu tenho que fazer a conta para todo o disco. Então, eu vou ter que fazer para um pedacinho aqui, depois para o outro pedaço aqui, para o outro pedaço maior, para o outro pedaço maior. Cada vez que eu fizer isso, o ângulo θ vai mudar, o A vai mudar. Então, eu vou reescrever esse A em termos de grandezas que eu possa relacionar com as outras contas que eu preciso fazer, né? Então, aqui eu vou escrever x dividido pela hipotenusa aqui, que é quem? Raiz quadrada de x ao quadrado mais r ao quadrado. Quem é esse r? R é a variável que vai crescendo aqui nos discos, né? É a variável que está aqui no dr de cada fatiazinha aqui do disco que eu dividi a carga, tá? Então, aqui vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais r ao quadrado na direção y. Tudo bem até essa expressão do campo, do R? E aí, agora eu estou, vamos dizer, pronto, né? Pronto para escrever quanto que vai ser. Quer dizer, aqui eu tenho um dq, né? Então, eu estou pronta para escrever quanto que vai ser cada parcela do... cada DE gerado por um disco desses que tem carga dq. Se tiver alguma coisa que não está clara, gente, perguntem, tá? Então, eu sei que o campo E é um E na direção R, e aí escrevi o R. Mas esse E vai ser uma integral das várias partes ali, dos vários elementos. Então, cada pedacinho campo vai ser igual meu Deus, a um elemento dx, que aí a gente não está falando de vetor, né? Está falando de intensidade, nessa direção que a gente acabou de achar.
E aí, como que quanto que é o campo? Tô com medo de descer isso aqui e não carregar tudo junto, virar uma coisa aqui. Faltou. Já entenderam aqui o que era o A e o que era o θ, né? Tá difícil aqui. Agrupado as coisas. Tô sem o desenho do ângulo, mas tudo bem. Então, aqui, eu vou escrever o D a partir da equação, né, do campo elétrico que a gente já viu, né? Então, é 1 sobre 4πε0, né? Que é a constante. Vezes dq, né? Cada pedacinho de carga, dividido pela distância, na verdade, A, né? A distância do ponto P, que é onde eu estou querendo calcular, até o dq, ó, o dq está aqui. Então, a distância do P até o dq é A. Então, dividido por A ao quadrado. E aí, na direção que a gente já viu que é essa aqui. Tudo bem? Eu só vou fazer mais uma substituição, que é a desse A ao quadrado. Eu vou reescrever as coisas aqui para tentar deixar um pouco mais bonitinho, né? Na verdade, eu tenho que substituir esse dq pela expressão que eu tenho aqui em cima e tenho que substituir esse A. Ô, professora, eu estava anotando aqui. A senhora pode explicar essa fração do dq sobre A ao quadrado? Tá. Essa aqui, ela vem da expressão do campo, né? Eu vou escrever aqui mesmo e depois eu apago. A expressão para o campo não é essa aqui? Expressão geral para o campo elétrico não é essa aqui? Sim. Então, como a gente está fazendo uma parcela do campo, né? A gente está fazendo um DE, então a gente vai levar em consideração não a carga total, mas um DQ. Deixa eu fazer, já sei. Acho que vai ficar mais claro se eu fizer uma parte antes, né? Fazer assim, ó. Quem é um campo elétrico em X? Vai ser 1 sobre... O A é só por causa da distância aqui, tá? Eu não vou deixar R, porque senão vai ficar esquisito. O A, eu usei a letra A porque já tinha 2 R's aqui, não tinha como usar mais um R. Mas é a distância do ponto P até a carga, né? Ah, entendi. Então, é o A ao quadrado. Então, esse aqui seria o campo... seria o campo total, né? Como a gente... como esse A vai variando, então a gente tem que dividir em pequenas partes. Por isso que a gente divide em dq. Então, o E vai ser essa expressão aqui, e aí, portanto, o DE, que é cada fatiazinha, vai ser essa expressão aqui. Né? Então, continua sobre 4πε0, só que aí no lugar do que a gente tem um dq, né? Para dar um DE.
E aí aqui eu já substituí só o Rx pelo valor dele. Agora eu vou substituir o dq pela expressão que a gente tinha encontrado, né? Então... E aí o a ao quadrado, na verdade, vai ser só isso aqui, né? Porque vai ser a raiz elevada ao quadrado. E aí a gente tem uma expressão bonita, mas a gente pode dar uma arrumada nessa expressão aqui, né? Então, eu vou, ó, tem um 2π aqui, que eu vou cortar com esse 4π aqui. Né? Então, vai sobrar aqui embaixo só um 2. Sumiu esse 2, sumiu esse π. Né? Aí, esse ρ e esse r... Não, o r não. Esse ρ aqui é uma constante. Então, eu vou tirar ele daqui, vou deixar aqui junto com isso aqui, que também é constante, né? E aí, aqui, tô copiando inteiro só para... Aqui a gente tem um R que também... Não, R não é constante. Um X que também é uma constante. Já vou mostrar para vocês por que o X é uma constante. X é a distância aqui do centro do disco até o ponto P. Então, mesmo eu vou fazer um disquinho aqui, depois vou fazer um outro disco maior, um outro disco maior, um outro disco maior. Mesmo assim, o X não vai mudar. O que vai mudar vai ser o A, né? O X vai ser sempre o mesmo. Então, ele é uma constante, eu posso deixar aqui junto com as outras constantes. E aqui, o que eu tenho? Eu tenho um x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 1. E aqui eu tenho um x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio, né? E essas coisas estão se multiplicando. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho um x quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios, né? Porque seria 1 mais meio. Então, um inteiro são 2 meios, mais meio, 3 meios. Tá tudo bem até aqui? Basicamente, a gente chegou na parte... a gente fez a física da coisa, né? Agora, a gente precisa fazer a matemática, né? Então, eu achei uma expressão para cada elemento do campo que vai ser gerado por cada anel aqui que está enchendo esse disco. E aí, para achar o campo elétrico total, eu tenho que integrar isso aqui, né? Então, aqui a gente derivou para conseguir achar a expressão, agora a gente integra de volta. Então, esse UEX completo, ele vai ser a integral... Vai ser a integral de 0, que é o centro do anel, até a borda, que é o R grande, que é o raio do anel, dessa expressão aqui. Isso aqui é constante. Cadê o X? Sumiu? Fiz alguma bobagem aqui. Tá difícil. Aqui. Luz é bem mais fácil para essas coisas, gente. Pronto. Então, essa parte aqui eu posso tirar da integral. São constantes, né? Constante a gente arrancar. E a gente apaga daqui. Né? Então, agora o que eu tenho que resolver é essa integral aqui, né? Como que eu resolvo essa integral? Apesar dela parecer
meio monstruosa, ela não é difícil de resolver. Eu vou fazer um processo aqui, vocês me contam se vocês nunca viram ele, né? Eu imagino que tenham visto, mas como eu sei que a pandemia dificultou as aulas todas e as de cálculo também, então vocês viram no processo de integração de você pegar uma parte e chamar de U, de tirar aquela parte, dar um Sim, outro. vimos. Viram, né? Então aqui eu vou chamar esse x quadrado mais r ao quadrado de U. X é uma constante. Quem é a variável de integração aqui? É o R, certo? Então eu tenho R aqui, tenho o dr e tenho o R aqui embaixo. Então aqui eu tenho uma constante mais R ao quadrado. E aí, para fazer, eu vou fazer o du. Então, du dr, né? Vou derivar em relação ao a r, que é a variável inicial que eu estou substituindo. Então, aqui a constante é zero, a derivada de constante, e aqui eu vou ter que a derivada é 2r, certo? Derivada de r ao quadrado é 2r. E aí, o que que eu quero? Eu vou querer reescrever o dr. Então, dr é igual a du sobre 2r. Tudo bem? Aí eu vou jogar isso aqui em cima. Eu vou fazer. Eu não gosto de achar os valores de integração quando a gente faz substituição de variável. Então eu faço um jeito que talvez os matemáticos não gostem muito, mas que funciona, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou substituir esse dr aqui pelo que eu achei. Dr é du sobre 2r. E vou substituir esse aqui por u, né? E mantive aqui esses limites de integração, porque eu só vou usar quando eu voltar as coisas para o lugar, tá? Então, aqui, esse R vai cortar com esse R, então eu vou ter meio. Eu não precisava fazer isso. Da integral. Eu vou reescrever esse aqui para ficar mais fácil de enxergar, tá? E vocês vão ver que uma integral que parecia tão muito difícil não é. Então, ó, esse R sumiu com esse R aqui, né? E saiu tudo daqui. Então, aqui eu tenho. Ah, então eu escrevi aqui esse U a 3 meios como U a menos 3 meios, deu. E aí, essa integral é uma integral bem fácil de fazer, né? Então, vai ser aqui menos 3 meios mais 1, vai ficar menos meio. Então, essa integral vai ser, tem esse meio aqui na frente. Então, vai ser U elevado a menos meio. Dividido por menos meio. Tudo bem, gente? Por que? Professora, Oi, o U ali ainda está elevado a menos 3 no verdade. meio. Aí, obrigada. E aí, então, aí esse, quer dizer, aqui eu tenho um meio dividido por menos meio, né? Então, vai ficar menos 1. Então, o resultado final... Espera só um pouquinho que isso tudo aqui... Deixa eu colocar os limites de integração para a gente não perder nada no meio do caminho.
Então, o que a gente tem de 0. Então, isso vai ser igual. Esse meio dividido por menos meio dá só menos 1. E aí eu tenho, então, os limites de integração, para não perder, 0 e R. Então, eu vou voltar lá na minha expressão do campo, tá? Agora que eu sei quanto que vale a integral. Então, eu tinha essa parte que é uma constante. E aí eu tenho, vou pôr o menos aqui na frente. Esse menos aqui vou pôr na frente. Então, eu vou ter o U. Quem é o U? É isso aqui. Eu preciso pôr o parênteses, senão vai ficar errado. Aí. De 0. Na verdade, faltou menos meio. Não é fácil a gente perder uma parte das coisas aqui nesse meio do caminho, né? Vou escrever mais de uma forma, acho que é mais fácil de enxergar. Peraí. Mentira. Resolvendo. X. Aí. Então, pronto. Né? Então, aí eu tenho esse 1 sobre a raiz quadrada de x quadrado mais e ao quadrado de 0 até r. Aí eu vou deixar para vocês fazerem, né, o último passo aí de achar a expressão. E aí, quem que é a variável que vocês vão substituir por 0 ou por r? Alguém sabe me dizer? Depois de toda essa bagunça que a gente fez, quem que tem que substituir por R maiúsculo e por 0? Aqui? O R? O R quadrado ali, professor. Exato, perfeito. É isso que é a variável, né, que a gente tinha de derivação e de integração desde o começo. Então, aí, com isso aqui, vocês vão achar a expressão para o campo elétrico, que é produzido por um anel em pontos do eixo, desculpa, que é produzido por um disco em pontos do eixo desse disco. E aí, depois, vocês vão substituir, aí fica fácil, né? Vocês vão substituir um disco com carga total de 20 nanocoulomb, aí vocês acham a densidade, né? Porque vocês vão ter a carga total e vão ter o raio aqui. Então, vocês acham a densidade para colocar, para substituir aqui. Aqui o problema da distância de 0,30 metros do centro, que é o x, né? Se a gente olhar aqui na figura, é justamente a distância do ponto P até o centro. O x de novo que aparece e vai aparecer o r, que é o raio do disco. Então, vocês vão encontrar uma expressão no final que vai ter justamente as variáveis que são a carga total que está no disco, que você acha, com ela você acha a densidade de carga, a distância que você está calculando no eixo do anel, né? Que distância do centro você está e qual é o raio do disco. Eu imaginei, né, que, como eu falei, brinquei com vocês, né, se todo mundo tinha conseguido fazer, imaginei que esse exercício seria o que daria realmente trabalho, né, e por isso que eu já tinha me programado para fazer, dar andamento nele junto com vocês. Mas é importante, né, que vocês entendam, né, como fazer isso, né, e
Um problema também bastante comum que tem, inclusive, nos livros, e que é bem mais fácil do que esse, né? Eu coloquei para vocês, creio que é o mais difícil, né? Para exigir aí na lista, né? Mas é isso, cair na prova cai o mais fácil. Mas um que tem bastante nos livros é só um anel, né? Então aí o problema simplifica muito. Por quê? Porque aí a distância vai ser constante, né? Então a gente tem um problema aqui que esse A é variável, né? E aí ele aparece aqui variável e ele aparece aqui variável, né? E aí por isso que ele dá tanto trabalho na derivação e integração. Então quando a gente tem só um anel, a distância não é uma constante. Então, esses processos de derivação e integração são muito mais fáceis, né, de realizar, porque derivar e integrar constante, né, é sempre o mais fácil possível. Não se considera a grossura do anel, professora? A espessura do anel, aqui a gente está considerando no DQ. Quer ver? O DQ, ele é justamente, na verdade, assim, DQ, e na verdade o DR, ele é justamente isso. Então, o que a gente está fazendo? Quando a gente fatia em 2πr vezes dr. Né? A gente pega 2πr a volta. Qual é a largura dessa volta? dr. Aí a gente vem para o próximo disquinho aqui, que vai ser 2πr, um outro r, vezes o dr. Ah, certo, entendi. A sua pergunta era em relação Ao anel. a um anel só de corrente? Isso. Não, aí a gente considera que ele que a espessura dele já é um DR, senão passa a ser um disco. Por exemplo, se você tiver que considerar a espessura, vamos supor que a gente transforme esse disco aqui num anel, né? Aí você só vai trocar os limites de integração. Em vez de ser de 0 até R, vai ser de um R1 até R2. Ah, certo, entendi. Obrigado. Só vai ser chamado de anel quando a espessura não importar. É isso. Certo, obrigado, professora. Nada. Bom, gente, o que eu tinha preparado para falar com vocês na aula de hoje era isso. Fica aí aberto para mais alguma dúvida que vocês tenham. E vou perguntar de novo, né? Como eu falei no começo, eu vi que também bastante gente, um pouco menos do que da semana passada, mas bastante gente já assistiu a videoaula. Queria saber se mesmo essa parte aí da integral que era mais difícil, se foi possível acompanhar a partir da videoaula, se passo a passo estava claro, ou se vocês consideram que precisa detalhar mais, enfim, comentários sobre a videoaula e sobre os exercícios também, né? Se da semana passada que aí vocês fizeram inteiro, se foi muito trabalhoso, se deu para fazer dentro de um tempo programado para a aula de Física 3. Se alguém puder comentar, eu agradeço. Deu pra fazer tranquilo. Eu acho que tá tranquila a questão do tempo, professora, para os exercícios. Legal. Bom. A videoaula também não foi tão longa, né? Vocês vão ver, tem a matéria agora próxima, é uma matéria diferente, é interessante, pelo menos eu acho, né? É um conteúdo, porque esse conteúdo que vocês viram, claro, que foi de uma forma diferente do que vocês viram no ensino médio, né? Lógico, mas a ideia de força elétrica, de campo elétrico, é algo que vocês já tinham visto. A próxima aula, né? A próxima videoaula, ela vai tratar de uma coisa que dificilmente vocês já viram, né? Normalmente não é trabalhado no ensino médio,
que é a questão de fluxo elétrico, e a lei de Gauss, que é super importante. A gente vai retomar ela lá no final, porque ela é uma das leis fundamentais do eletromagnetismo. Então, tem um conteúdo aí um pouco diferente nessa aula da próxima semana, realmente novo em termos de eletricidade. E aí fiquem à vontade realmente para falar, né, da aula, se tiver, eu estou tentando, não tem ficado longo, as aulas não têm ficado longas, por volta de 30 minutos, né, algumas até menos, e eu vou tentar manter dessa forma sempre que possível, mas às vezes, de repente, para ficar mais curta, não está ficando claro, então vocês podem comentar e sugerir, que a ideia é construir com vocês da melhor forma possível. Professora, boa tarde. Boa tarde. A senhora teria como falar o valor da força resultante no exercício 7 da semana passada para que eu possa conferir Tá. as componentes dela? Tá, eu não tenho aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer e já te falo. Ok. Se eu não conseguir, como que eu posso mandar para vocês? Eu acho Pode que pôr aqui no chat, eu acho que a gente vê. no No da Teams. disciplina, né? Isso. Então tá, então combinado. Eu não vou fazer agora porque é capaz de eu fazer errado e aí fica pior ainda, né? Então eu faço aqui, logo que acabar a aula, eu faço a conta e já coloco o resultado das 7. Vou colocar das 6 e das 7 da semana passada. Ok, então. Obrigado, professora. Nada. Mais alguma questão? Se não há mais dúvidas, desejo a vocês bons estudos, um bom final de semana também que está chegando, e até a semana que vem. Obrigado, professora. Até semana que vem. Obrigado, professora. Até a próxima aula. Até.